Mas o que eu queria compartilhar com vocês são reminiscências. Eu comecei a me interessar pelo aprendizado quando eu tinha 14 anos, eu estudava num colégio interno e naquela época tinha um movimento educacional chamado Mobral, onde dava aulas de alfabetização e algumas matérias para pessoas que eram analfabetas. À noite, como eu estava nesse colégio interno, me facilitaram de começar a dar aula de História e Geografia. E eu comecei a me interessar muito pela parte de didática. E eu fiquei impressionada de ver que eram pessoas extremamente humildes que me traziam aqueles cadernos com as folhas brancas impecáveis, com o dever de casa feito, sem nenhuma alteração, sem nenhum rabisco. Eu fiquei impressionada com a sede de conhecimento que eu encontrei nas pessoas de todos os tipos desfavorecidas. Eu falei, meu Deus, é por aí que eu vou. Eu quero ser professora. Eu quero passar adiante aquilo que eu sei para as pessoas que não têm essa possibilidade. E foi aí, então, que eu comecei a me interessar pela parte acadêmica. E nas reminiscências que eu tenho, algumas são muito interessantes. Uma delas, por exemplo, foi em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. Lá o chefe da Otorrino é uma pessoa admirável, o professor Riquelme. Ele me convidou para um curso. Quando eu fui chegando em Vassouras, estava ele a cavalo, que ele é um cavaleiro, na entrada da cidade com essa faixa gigante na praça principal. Vassouras é uma cidade pequena, para me recepcionar. E eu levei um susto quando eu vi o professor no cavalo e ainda essa faixa na praça principal. E depois outras comemorações que foram feitas. Aliás, aquele dia eu saí com um carro pesando muito mais, porque a quantidade de presentes típicos da região que acabei recebendo. Este é um exemplo de situações onde eu fui muito feliz de ter encontrado pessoas como o professor Riquelme de Vassouras, mas eu encontrei no Vietnã, eu encontrei na Mongólia, eu encontrei na Sibéria, eu encontrei no Egito, eu encontrei na Nova Zelândia, na Nicarágua, em El Salvador, enfim, tantos países que eu fui tão bem recebida, simplesmente pela facilidade de conseguir, de alguma forma, transmitir conhecimentos científicos para aquelas comunidades onde eu estava me dirigindo, fisicamente. Depois veio a pandemia, então muita coisa ficou online. Mas eu me lembro, por exemplo, acho que na Rússia, eu tive não sei quantas vezes dando aula. Na China, inclusive, também. Eu não vou citar os países, porque ficariam tristes os meus colegas dos países pelos quais eu não vou comentar onde eu já estive. Mas são viagens inesquecíveis e possibilidades de abraçar, de fazer um network importante em inúmeros lugares do mundo, com distintas culturas e principalmente aceitar as culturas diferentes de cada país.